A graça e paz, queridos e queridas, que Deus abençoe. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar neste momento a você fechar os seus olhos, a falarmos com o Senhor nessa hora. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai. E reconhecemos nossas falhas, nossas imperfeições. Entendemos, Pai, que precisamos que o Senhor crie em nós um coração puro, um coração renovado, com um espírito inabalável, Pai. Por isso, Pai, nós reconhecemos o nome de Jesus, Pai, que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados, e te pedimos para o teu perdão, Senhor, a tua misericórdia e o teu cuidado, Senhor, que só possa nos lavar e nos redimir neste momento, e de uma forma maravilhosa, Pai, nós queremos prestar culto ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ficar à vontade neste lugar, que o Senhor use, Deus querido, as pessoas que estão se colocando aqui na brecha, como canais, como instrumentos para abençoar. Pai amado, que o Senhor use a vida do pastor Deraldo, trazendo uma palavra viva do Senhor, para ministrar com autoridade, com direcionamento sobre cada um de nós. Senhor, fica à vontade neste lugar e manifesta a tua grandeza, o teu mover, a tua direção, Senhor. Que o Senhor possa visitar neste momento, a cada lar, que o Senhor possa visitar, Deus, a cada local de trabalho, onde as pessoas estão nos acompanhando, Pai. E que no nome de Jesus, o Senhor libere, Deus, algo especial, algo maravilhoso. Que a tua presença possa ser algo constante em nossas vidas, Pai. E que cada um, Pai, seja alcançado com a tua graça. Pai, nós não queremos ter, nós não queremos entrar numa correria, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Nós queremos ser teus filhos, queremos ser a tua igreja, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, usa cada um de nós com o teu poder, com a tua unção e com a tua graça. No nome de Jesus. Amém. E amém. Eu te convido, meu amado, minha amada, que você possa estar adorando o Senhor juntamente conosco neste momento. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele já se faz presente aqui neste lugar, amém? O Senhor, Ele se faz presente aí onde você está. E nessa noite eu quero convidar você a adorar e agradecer ao nome santo do Senhor. Que nessa noite nós possamos nos humilhar diante da presença de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele cria a partir do nada. E nessa noite eu quero dizer a você que enquanto eu e você não nos reduzirmos a nada, enquanto eu e você não nos esvaziarmos de nós mesmos, nada o Senhor fará em nós e através de nós. Então que nessa noite você possa falar com o Senhor, que você quer se esvaziar de tudo aquilo que tem te afastado da presença dEle, de tudo aquilo que tem te impedido de caminhar, de tudo aquilo que tem te impedido de sentir essa presença maravilhosa que é a presença do Senhor. E nessa noite nós possamos nos humilhar diante da presença do Pai. Que nessa noite nós possamos nos prostrar diante do Senhor, para que algo diferente Ele venha fazer em nós e através de nós. Aleluia. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde
Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar das dores e desejos. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da tensão do passado, de tudo que me afasta de ti. Jesus, aonde eu irei, Senhor, fazem as palavras de vida eterna. Onde eu esconderei, tu és o ar que eu respiro, tu és que nessa noite nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que a presença do Espírito Santo de Deus venha nos encher, para que a presença do Espírito Santo do Senhor venha transbordar sobre as nossas vidas, para que a nossa casa seja cheia da presença do Senhor, para que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo, para que a nossa família seja cheia da presença do Espírito Santo. Que neste momento você possa começar a profetizar sobre a presença do Espírito Santo sobre o teu lar. Que você possa profetizar sobre a presença do Espírito Santo sobre a vida do teu esposo, a vida da tua esposa, a presença do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos, onde quer que eles estejam. A presença do Espírito Santo sobre o teu trabalho, sobre a tua escola.
Que nós possamos clamar pela presença, essa doce presença, essa presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor, a mim se comparará, a esperança viva. Tua presença, eu vem em mim, doce amor, que encerra meu ser, e a vergonha te faz. Tua presença,
vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, inundados com a glória, Senhor. Que nessa noite nós possamos ser invadidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite a nossa casa possa ser invadida pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amados. Nós vamos continuar adorando o Senhor. E neste momento nós queremos falar aquilo que entendemos que é princípio, que entendemos que é forma de gratidão a Deus, né? Em primeiro lugar, nós temos feito um trabalho de ação social, nosso irmão Roberto, nossa irmã Josiane, eles são responsáveis, né? E aí vai aparecer a imagem para vocês aí, com o contato desses irmãos, se vocês puderem entrar em contato com eles. Nós temos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós temos abençoado muitas vidas, inclusive alguns pastores da cidade que têm passado algumas limitações. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, se você sentir no teu coração, literalmente plantar essa semente, que está abençoando vidas, entre em contato com esses números que estão aparecendo aí agora. Nosso irmão Roberto, nossa irmã Josiane, tem feito um trabalho muito sério, um trabalho árduo, e pela misericórdia do Senhor nós temos abençoado vidas, temos encontrado e arrumado parcerias, que Deus possa multiplicar o céu e a graça sobre sua vida. E também lembramos da questão do dízimo, né? Dos dízimos e ofertas, que são importantes, eu entendo, e que dízimo é quando nós entendemos que nós devolvemos para Deus aquilo que é dele, aquilo que nós não temos controle, os 10% que nós entregamos para ele com gratidão, porque afinal de contas ele tem nos dado tantas coisas, não com pesar, mas com alegria. E a oferta, que é aquela multiplicadora, que é algo realmente que é uma semente, que você planta e que você colhe. Por isso você pode acompanhar, né? Tem uma imagem projetada aí, né? É só entrar em contato com a nossa irmã Guiga, que é a tesoureira da igreja, e a nossa irmã Tereza, que é uma cooperadora. É só entrar em contato com elas, que elas vão estar orientando vocês, indo para casa de vocês, passando o número de uma conta, para que assim possa ser feito conosco. Eu quero orar com você, meu amado, minha amada, você que é dizimista, você que é ofertante. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Pai, te agradecer por cada vida, Pai, que tem se colocado à tua disposição. Por cada vida, Pai querido, que tem ofertado alimentos, Pai, para que possamos abençoar a vida de outros irmãos. Senhor, que o Senhor, como Deus que tu és, Jeová Jiré, que só continue provendo e que nunca falte na dispensa dessas casas, Pai. Senhor, em especial, aqueles e aquelas, Pai, que entenderam os teus princípios, Pai, que tem devolvido o dízimo ao Senhor, Pai. Senhor, repreenda no nome de Jesus o devorador, continua abençoando, continua cumprindo os teus propósitos na vida de cada querido e de cada querida no nome de Jesus, a cada ofertante, Pai, que eles possam saber, Pai, que a oferta maior foi um dia o Senhor entregar o teu filho Jesus para as nossas vidas, Pai. E a partir do momento que ele morreu e depois ele ressurgiu para os filhos, Pai. Que possamos, Deus, não com pesar, mas com alegria, Pai, entender que o dízimo, ele repreende verdadeiramente o devorador, mas que a oferta é aquilo que move o coração de Deus a nosso favor e nos abençoa grandemente. Abençoa a 30, a 60 e a 100 por um, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Amém? O Senhor derrame da glória dele sobre nós. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente
onde estiver, toma pela glória, a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que possamos ser inundados com a glória de Deus nesta noite. Que neste momento nós possamos navegar no oceano do Espírito. Esse oceano que acalma. Esse oceano de águas mansas. Que nós possamos sentir a brisa do Espírito Santo sobre nós. Que através dessa presença maravilhosa, nós possamos ultrapassar barreiras. Nós possamos vencer os nossos limites. Que neste momento nós possamos navegar no oceano do Espírito. Que nós possamos nos inundar do Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos ter experiências profundas com o Pai. Em nome de Jesus.
Pai, nós entregamos, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, nosso melhor a Ti nesta noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha receber, ó Deus, com aromas suaves. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos sentimos, ó Deus, privilegiados, honrados, ó Deus, de estarmos na Tua casa, de estarmos engrandecendo, adorando, exaltando o Teu santo nome, Pai. Senhor, continue ministrando sobre as nossas vidas no decorrer deste culto, ó Pai. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, ser inundados com a Tua glória, Pai. Senhor, que nós possamos a cada dia, ó Deus, nos humilharmos diante da Tua presença, para que o Senhor venha nos refazer conforme a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós te entregamos, Senhor, nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, nós louvamos a Deus. E para nós é uma alegria, né? Nós estamos numa fase de teste, né? Louvado seja Deus pela vida da Ana Lúcia, que descobriu um programa aí. Nós vamos estar utilizando. E para alegria, né, nossa, nós vamos estar ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, através de um homem de Deus, pastor Deraldo Porquim, do qual muito tem, já nos abençoou e tem nos abençoado, um homem que nos honrou, um homem que sempre esteve aqui presente. Né? Nós entendemos e fica a nossa gratidão, pastor, pela vida do Senhor, né, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E também como um pastor itinerante, né, alguém que sempre estava viajando, né, devido a essa questão da pandemia, ele, nesse momento, está impedido de viajar. Nós estamos recebendo ele, né, através da internet, para estar sendo abençoado pela vida deste homem de Deus. E nós queremos dizer, queremos expressar para o Peralta, sua família, que nós amamos, abençoamos, e que no nome de Jesus, você que está me ouvindo, nós estamos criando uma oportunidade de você entrar depois em contato com o pastor Beraldo. Nós vamos colocar o número da conta dele, para você estar abençoando, estar honrando a vida deste homem de Deus, desse profeta. Mas também você pode levar isso para o seu pastor, né, para estar fazendo esse convite, para estar abençoando a vida desse servo de Deus. Pastor Beraldo, fique à vontade, meu amado. Que Deus continue abençoando, fique à vontade aí, e que você possa continuar sendo uma boca de Deus em nossas vidas. Amém? Graça e paz, pastor Carlos Correia, pastora Cássia, graça e paz, Igreja Metodista de São João del Rei, estado de Minas Gerais, o estado do queijo. Constitui-se um privilégio para mim muito grande estar aqui nesta noite, participando desta live com algumas pessoas que estão aí na igreja, outras pessoas estão ao vivo pelo Facebook. É um prazer muito grande. Eu só gostaria muito de saber se os irmãos estão me ouvindo bem, se a minha fala, o áudio, a voz está chegando até os irmãos, porque dentro de um minuto estaremos lendo uma palavra de Deus para falar que o nosso Deus, ele age nessa crise que nós estamos vivenciando, e ele age em todas as crises que norteiam as pessoas e as famílias. Gostaríamos apenas de esperar um minuto
para ver o relato dos irmãos, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo, tudo ok. Ok, é uma saudade muito grande de vocês. Muito bem, me parece que está tudo certo mesmo. Ô, Glória! Olha, eu fiquei maravilhado em poder ver a igreja. Eu consegui ver um pouquinho da estrutura da igreja. Eu participei com o pastor Carlos e alguns membros mais antigos devem se lembrar daqueles cultos superlotados de pessoas, bem nos fundos da igreja. Aí nós participamos também do início da construção, pregamos naquela terra batida, desculpe, as paredes de tijolos, cimento, e agora estou acompanhando aí uma mega igreja, uma linda igreja, forrada. Eu quero parabenizar aí o pastor Carlos, a igreja toda que vestiu essa camisa para que tivesse um templo abençoado da Igreja Metodista em São João del Rei. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a irmã Ana Lúcia, que possibilitou essa oportunidade, usando essa plataforma da rede social. Deus abençoe a pastora Cássia, o pastor Carlos, os obreiros todos. Deus abençoe vocês todos. Me parece que está tudo ok, está dando para ouvir. Então eu quero imediatamente ler uma palavra de Deus para você, não fugindo do nosso tema. É um texto que fala literalmente de uma família que estava passando por uma crise muito grande. Mas vamos ver as ações poderosas de Deus nessa casa, nessa família, e isso servirá muito para nós. Aqueles que podem me acompanhar em sua casa ou na igreja, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós leremos os 7 primeiros versículos. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos lá, então. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor e quer levar os nossos 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: o que é que eu hei de te fazer? Declara-me o que é que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma... Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios. Muitos vasos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte e põe separado aquele que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e os seus filhos lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traga mais, meu filho. Porém, o filho disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Amém? Eu não tenho dúvida que estamos diante de um texto muito familiar e muito conhecido. Eu acredito que aí mesmo, no altar sagrado da Igreja Metodista, essa palavra, esse texto já foi ministrado pelos pastores, pelos missionários, pelos homens e mulheres de Deus que já passaram por aí. Esse texto revela uma crise instalada em várias áreas da vida dessa mulher. Para os irmãos que me acompanharam na leitura, perceba que essa mulher, essa viúva, estava vivendo uma crise familiar muito grande. Estava enlutada porque o seu marido havia morrido. Então ela perdeu o seu companheiro, ela amava o seu companheiro, ela fala com muito orgulho do seu marido para o profeta Eliseu, ela diz: meu marido, teu servo. Sabe, essa palavra meu marido, ela tinha orgulho do seu esposo,
e agora ele se foi, se instalou uma crise familiar naquela casa, a saudade, o companheiro, o provedor já não existe mais. Uma segunda crise que eu vejo instalada nessa casa é a crise financeira. Perceba que o marido dela morreu e eles ficaram tremendamente endividados. Veio o credor cobrar a dívida na casa daquela mulher. Uma dívida que o seu esposo fez, não deu tempo dele pagar, ele morreu, e agora se instalou uma crise financeira dentro daquela casa. Uma terceira crise que eu percebo naquele lar é literalmente uma crise econômica. Perceba que ela não tinha dinheiro para pagar a dívida. Os credores vieram, fizeram uma primeira investida e levaram tudo o que tinha dentro daquela casa, se tratando de mobília, levaram tudo. É tão verdade que a mulher disse para o profeta Eliseu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que ela quis dizer como não tem nada em casa? Ou seja, os credores já tinham passado por lá, numa primeira investida, e já tinham levado todas as suas mobílias, deixando apenas uma botija de azeite. Então, uma crise econômica estava instalada também naquela casa. Essa mulher não tinha uma reserva, ela não tinha um dinheiro guardado no banco. Além da crise familiar, da crise financeira, da crise econômica, eu vejo também uma crise emocional nesse texto. Irmãos, essa mulher ficou sem o esposo e agora ficaria também sem os filhos, que seriam levados como escravos, como servos, para trabalhar 6 anos, e depois, no 7º ano, seriam soltos, segundo o Êxodo, capítulo 21. Então, essa crise emocional também estava existindo naquela casa, sem o esposo, e havia uma possibilidade grande de ficar sem os filhos. Como ficaria o coração daquela mulher? Uma quinta crise que eu vejo na casa dela, além da crise familiar, a crise econômica, perceba que ela ficaria solitária, sozinha, vulnerável e fragilizada. Essas situações da vida iam sua autoestima muito baixa. Essa mulher ficaria só e tão somente só. Então veja quantas crises nós conseguimos enxergar com um olhar clínico e pedagógico no texto que vamos de ler, e diferente hoje, chats, os jornais, já há um bom tempo, só pronunciam a palavra crise. Crise familiar. Você sabia que, segundo o IBGE, de cada 100 casamentos, 53 terminam em divórcio? O que é isso se não é uma crise familiar? Crise na saúde com essa pandemia. Mais de 15 mil pessoas já morreram, acometidos com essa doença, e os nossos hospitais estão se revelando despreparados para uma pandemia que veio como essa, de surpresa, pegando muitas pessoas, literalmente, de surpresa. Vivemos uma crise também na área da educação, pois nós que somos pais, temos nossos filhos, e os nossos filhos estão há mais de 60 dias sem poder ir para a escola. É uma crise na educação. Uma crise na segurança pública. O Ministério da Saúde já trocou por 2 vezes em 60 dias. É uma crise na área da saúde. Não sabemos em que norte, em que direção remar o nosso barco na área da saúde para combater essa pandemia. Estamos passando por uma crise. Estamos passando por uma crise moral, uma crise onde os políticos, os governantes, os governadores dos estados, os prefeitos, estão se aproveitando em plena crise, em plena pandemia, roubando o dinheiro que o governo está destinando para a saúde. Os homens estão pegando para o seu bel prazer, revelando uma crise no caráter desses homens que não estão preparados para liderar um estado ou liderar uma cidade. Sabe que a palavra crise, igreja, ela é definida lá na a palavra crise, na medida, é o quadro de uma pessoa que se agravou.
crise, lá no dicionário Aurélio, significa decisão, sentença ou juízo. Nós estamos passando por uma crise muito grande. Nós estamos vulneráveis. Nunca na história do Brasil nós passamos por uma situação como essa, que estamos em quarentena, confinados em casa. Mas o que chama a nossa atenção é que na Bíblia existem registros de vários momentos de crise. Você se lembra de Adão e Eva, Caim e Abel? O primeiro casal que a Bíblia faz menção, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E ali nós vemos uma crise instalada já desde o Éden, desde os primeiros capítulos da Bíblia. A crise que Eva passou ao ser persuadida pela serpente, deu do fruto proibido para o seu esposo comer. A serpente enganou Eva, Eva enganou Adão e todos ficaram enganados. Caim, ele matou o seu próprio irmão Abel, uma crise de ciúme, porque Deus aceitou uma das ofertas e a outra oferta Deus não aceitou, porque não foi dada do profundo do coração. Veja que a Bíblia continua narrando histórias de muitas crises nos primórdios da humanidade, como nos tempos de Noé, por exemplo, nos tempos onde Deus destruiu a terra através do dilúvio. Noé vivenciou e passou por uma das maiores crises de violência da história da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, a Bíblia fala que a terra estava cheia de violência. Noé pregou 120 anos construindo aquela arca e as pessoas estavam indiferentes à sua mensagem. Noé vivenciou essa crise de indiferença. As pessoas não davam ouvidos ao apelo de Noé para que entrassem na arca e fossem salvas do dilúvio. Veja que há um homem na Bíblia chamado Abraão e ele é chamado de amigo de Deus. Ele também passou por uma crise de fome muito grande e ele teve que descer para o Egito, onde lá agregou na sua família Agar, com ela teve um filho chamado Ismael, mas nós vemos a caminhada de Abraão, a peregrinação de Abraão, passou também por muitas crises, mesmo Abraão tendo uma intimidade muito grande com Deus, ao ponto de ser chamado. O filho de Abraão, chamado Isaac, casou-se com uma moça chamada Rebeca e passaram por uma crise, a crise da paciência. Tiveram que esperar pacientemente por 20 anos para que Rebeca fosse mãe e desse os gêmeos Esaú e Jacó. Foram 20 anos de crise, tendo que esperar com paciência. Muitas coisas passaram pela cabeça de Rebeca, porque sua sogra, Sara, tinha sido estéril e agora ela estava herdando isso. Algo como uma herança familiar estava também em Rebeca. Então, essa crise estava instalada também na casa de Isaac, mas pelo poder da oração, eles venceram 20 anos de oração e Deus permitiu que viessem filhos naquela casa. José, então, José nem se fale, José lá no Egito, José passou por uma crise dentro da sua própria casa, entre os seus próprios irmãos, que eram seus perseguidores, o chamavam de sonhador, o jogaram na cisterna, o venderam para o Egito. José passou por muitas crises externas da sua própria família e crises internas, crises de dúvida com relação aos seus próprios sonhos. José também passou por uma das maiores crises que a história do mundo já vivenciou, 7 anos de seca, 7 anos de vacas magras lá no Egito, quando Deus levantou José com uma estratégia de guardar em celeiros a 5ª parte do trigo, e então ali o Egito foi abastecido. Por que não lembrar também de Moisés? Passou por tantas crises, caminhando por aquele deserto, com o povo de Israel, 40 anos de altos e baixos, o mar vermelho, as águas amargas de Mara, a murmuração do povo, 40 anos andando em círculos, foram muitas crises que o legislador de Israel, Moisés, passou e vivenciou ao longo da história do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada. Um dos maiores juízes de Israel se chama Sansão. E até as crianças conhecem a história de Sansão. E Sansão, ele passou por uma crise de identidade muito grande. Foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser um nazireu de Deus, mas Sansão não levou Deus a sério. Passou
por uma crise muito grande de identidade, violando o voto do nazireado, pecando contra o Senhor, ao ponto do Espírito de Deus se retirar de Sansão. Sabe como a gente gostaria de ter tempo para se lembrar de Jefté, filho de Gileade, o gileadita, filho bastardo, filho de seu pai com uma prostituta que foi expulso de casa pelos próprios irmãos e foi chefiar uma gangue de ladrões na cidade de Tobi. Eu também poderia citar aqui Saul, que passou por uma crise de complexo de inferioridade. Saul se achava incapaz de ser o primeiro rei de Israel, se escondeu atrás das bagagens, complexado, não achava a altura de assumir tamanha posição de sentar no trono de Israel. Davi passou por muitas crises, principalmente dentro da sua própria casa. Passou por uma crise também de domínio próprio, ao pecar com Betseba, caindo em adultério. O profeta Elias passou por uma crise existencial. Vocês conhecem a história, 1 Reis 19, lá debaixo do pé de zimbro, Elias pediu literalmente a morte. Elias precisava continuar, mas decidiu parar. E um dos personagens da Bíblia, onde talvez uma das maiores crises que enfrentou foi aquele homem chamado Jó. Jó viveu uma crise situacional nas 5 áreas da vida dele, na saúde, na família, nas finanças, entre os amigos e no próprio casamento. Jó só suportou porque sua base era Deus, seu alicerce era Deus. Jó não estava agarrado aos homens, a uma fé superficial, mas Jó perdeu muita coisa, mas não perdeu a fé e a confiança em Deus. Eu quero profetizar aos irmãos que estão conseguindo me ouvir, que nada pode abalar a sua fé, essa crise não vai nos roubar confiança absoluta em nosso Deus. Glória a Jesus. No Novo Testamento, nós vemos a família de Lázaro. As irmãs Marta e Maria pediram para o mensageiro ir até Jesus, e Jesus não vem na data programada. Jesus chega em Betânia 4 dias que Lázaro já estava morto, e eu acredito que uma crise de desapontamento se instalou naquela família. Louvado seja o nome do Senhor, porque Lázaro era amigo de Jesus e Jesus não chega na hora programada, sabe, gerou aquela certa frustração e aquele desapontamento. Crise na vida de Jairo, quando perdeu a única filha. No Novo Testamento, ainda a viúva de Naim perdeu o seu único filho. Porém, irmãos, quero que você segure essa palavra nessa noite. Em todas essas histórias bíblicas que eu estou narrando a respeito de crise, Deus estava a dar vitória para Deus. Foi Jesus dos sonhos, mas tenham bom vencer também. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Deus não está com os olhos fechados. Olha, Jesus estava dentro daquele barco quando a tempestade estava soprando no mar da Galileia. É verdade que ele estava na popa do barco. É verdade que ele estava na seção traseira da embarcação. É verdade que ele pegou a almofada do timoneiro e parecia que estava dormindo. Mas ele dormia como homem, mas ele estava acordado como Deus. Ele não perdeu o controle. Ele está sentado no trono. Ele está ciente de todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus aqui na terra. Há um propósito poderoso de Deus nessa crise que nós estamos passando. Quem pode glorificar o nome maravilhoso de Jesus? Aleluia! Queridos irmãos, eu quero a partir desse momento voltar para o texto que nós lemos para falar para vocês algumas lições que esse texto que lemos nos ensina diante da crise. Algumas lições que essa viúva nos ensina diante da crise. E a primeira lição, se você está com a Bíblia aberta, se você ainda lembra do texto que eu li, a Bíblia diz que mediante essa crise, a perda do marido, os credores querendo levar os filhos como escravos, a mulher não tinha dinheiro, em meio a essa luta tremenda, a primeira coisa que essa mulher fez, ela clamou a Eliseu.
O versículo 1 está escrito que uma mulher, das mulheres, das filhas dos profetas, clamou a Eliseu. Eliseu, nesse texto, representa a palavra de Deus. Sabe que naquele tempo não tinha uma Bíblia. Então, o profeta tinha a palavra de Deus. O profeta era a boca de Deus. Era através do profeta que Deus se revelava. Com a boca do profeta estavam os oráculos de Deus, a vontade de Deus. Então, aquela mulher, no meio dessa crise tremenda, ela clamou a Eliseu. Ela clamou a palavra de Deus. Ela clamou a Deus porque não tinha Bíblia naquele tempo. Então, Deus falava através do profeta. E em tempos de crise, é o que nós precisamos fazer. Vamos clamar a Deus, vamos invocar o Senhor, vamos buscar a palavra de Deus, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que você está passando lutas e dificuldades nessa quarentena, mas nós vamos dizer para essa crise, nós estamos de pé diante da crise, mas de joelhos diante do nosso Deus. É assim que vamos passar por essa crise, clamando ao Senhor. Ela clamou a Eliseu, então clame ao Senhor, troque a murmuração pelo clamor, troque a murmuração pela oração, troque a reclamação pelo clamor ao Senhor, porque Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Em meio à crise, ela clamou ao profeta Eliseu. Eliseu era homem de Deus. A Bíblia chama Eliseu de homem de Deus 29 vezes. Eliseu tinha caráter. Eliseu não era um charlatão. Eliseu não era um aproveitador. Eliseu era profeta de Deus. Com ele estava a boca de Deus, a palavra de Deus. Então, no meio da pessoa certa, não vá procurar pessoas que não têm estrutura de mentoria, capacidade de lhe dar uma palavra, mas mergulhe na palavra de Deus. Clame ao Senhor. Essa mulher, em meio à crise, clamou a Eliseu. Eliseu aqui representa Deus, porque Deus falava dele. Quando Eliseu falava, era Deus falando. Quando Eliseu profetizava, era Deus entregando a mensagem. Então, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa voltar para casa de mãos vazias. Quem pode adorar a Deus aí na sua casa? Quem pode glorificar a Deus aí na sua casa? Se você está nessa live com seu filho, com o seu esposo, com um parente, com um amigo, cutuca ele aí e diga para ele, vamos clamar ao Senhor da crise. Alabadacanacheia, abaxandarabacaia. Bendito seja o nome de Jesus. Uma segunda coisa, meus irmãos, muito importante que eu vejo nesse texto, é que no meio da crise, em primeiríssimo lugar, ela clamou a Eliseu. Ela foi atrás da palavra de Deus. Ela buscou em Deus a solução. Ela buscou em Deus a solução para essa crise. É em Deus que está a solução para os nossos problemas. Mas, em segundo lugar, escute isso. Não despreze o pouco que você tem. Não despreze o pouco que você tem. Se você acha que tem pouca fé, é com isso aí que Deus vai trabalhar. Se você acha que está com pouco ânimo, é com esse pouco aí. Eliseu perguntou a essa mulher, eu vou te ajudar, mas me responda, o que é que você tem em casa? A princípio, ela disse, tua serva não tem nada em casa. Olha, irmão, ela desprezou. Ela disse, a princípio, tua serva não tem nada. E depois ela disse, se não, uma botija de azeite. Veja que, a princípio, ela desprezou a botijinha de azeite, porque talvez tinha lá 200 ml de azeite. Quem sabe tinha lá só no fundo um pouquinho de azeite, mas a princípio ela desprezou. E eu venho dizer para você essa noite, não despreze o pouco que você tem. Ela disse, tua serva não tem nada, mas Deus vai trabalhar a partir de um ponto de partida. O carro só vai andar se você virar a chave.
E eu quero ser profeta de Deus para a vida de todos que estão na audiência desse culto. Agora, Deus vai virar chaves na sua vida no meio dessa crise. Deus vai virar chaves na sua vida no meio dessa pandemia. Deus vai virar chaves na sua vida em meio às enfermidades, em meio ao desemprego. Deus vai virar chaves e Deus vai fazer coisas voltarem a funcionar em sua história. Quem pode pegar essa palavra aí? Diga aí para alguém do seu lado, Deus vai virar uma chave na tua vida. Irabashuri me cantaraia. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, todos nós, por mais pobres que a gente seja, todos nós temos alguma coisa. Nem que seja um pouquinho de azeite, um real no bolso, 50, uma economia de... Todos nós temos alguma coisa. E Deus vai trabalhar a partir de um ponto de partida. O que é que a senhora tem? Só um pouquinho de azeite. Então é com isso aí que o milagre vai acontecer. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então é com isso aí que Deus vai multiplicar e vai alimentar 15 mil pessoas no deserto. Mas eu só tenho 5 pedras que eu peguei no ribeiro. Outro gigante. Não vai precisar de 5, não. Vai precisar de uma só. O gigante vai cair. Mas tem que ter um ponto de partida. Um cajado, no caso de Moisés, para abrir o Mar Vermelho. Os lenços e os aventais de Paulo curavam os enfermos. Tem um pouquinho de fé aí. É com isso que Deus vai trabalhar. Tem um pouquinho de ânimo aí. É com isso que Deus vai trabalhar. Tem um pouquinho de esperança aí. É com isso que Deus vai trabalhar. Não despreze o pouco que você tem. Porque, a princípio, Geazi, ele foi lá no Monte Carmelo. Eliseu foi no Monte Carmelo. E ele disse, Elias, eu apenas vi uma nuvem. A nuvem é tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Parece que não vai chover, não. Só tem uma nuvem tão pequena. Eliseu disse, a nuvem é pequena. Mas diga para Acabe, o ruído há de uma grande chuva. A nuvem é pequena, mas a chuva será grande. O pouquinho de azeite é pequeno, mas Deus vai multiplicar. A tua fé, Deus vai fazer um grande milagre através de algo pequeno, valorizado por você. Não despreze o pouco que você tem. Em terceiro lugar, igreja, para que a gente vença essa crise, o texto revela que Deus sempre vai nos dar uma direção. Diga isso aí para o máximo de pessoas que você puder. Deus sempre vai nos dar uma direção. Deus sempre tem uma saída. Ele abre porta onde não existe porta. O nosso Deus é um Deus de estratégia. O nosso Deus é um Deus de direção. O nosso Deus é um Deus que dá luz no nosso entendimento. É o Deus que nos dá ideias para a gente vencer a crise. Veja que o profeta Eliseu chamou a mulher e disse, Deus vai te dar uma direção. Peça para os seus filhos sair na vizinhança e pedir vasos vazios emprestados. O máximo de vasos que você puder. Coloquem todos esses vasos dentro do seu quarto. Entra no seu quarto, tu e os seus filhos, e pega o vaso que você tem. Deita o azeite nos vasos vazios. Isso é uma ideia. Então, Deus sempre dá nas horas da nossa vida. Vasos emprestados. Entra no quarto. Tu e os teus filhos. Os filhos trazem os vasos vazios. E você vai enchendo. Queridos, sabe texto? Eu vejo uma interação do filho com a mãe. Eu vejo uma interação. Eu vejo um trabalho em família. Os filhos traziam os vasos. A mãe enchia. Os filhos traziam os vasos. A mãe enchia. Aproveita essa quarentena para interagir com seus filhos. Faça eles lavar a louça, você enxuga.
Eles enxugam, você lavam. Eles lavam o carro por fora, você lava o carro por dentro. Um aspira a casa, outro arruma a cama, interage com eles. Você, meu filho, vai orar no café da manhã, você vai orar no almoço. Vamos brincar, vamos interagir, vamos lavar o cachorro. Interação. Quem sabe Deus preparou essa quarentena para a gente interagir em família. A gente tem se preocupado muito com os filhos dos outros, mas estamos esquecendo dos nossos próprios filhos. A gente ora muito pelo filho dos outros, pelos parentes dos outros, por pessoas. Perceba que aconteceu mediante uma estratégia. Deus deu uma estratégia para Eliseu. Manda ela apanhar vasos vazios. Manda ela se trancar no quarto com os filhos trarão os vasos. Ela encherá os vasos. Ou seja, irmãos, o milagre não veio de fora. O milagre veio de dentro de casa. O milagre não veio de terceiros. O milagre está em nossa casa. O milagre está dentro do nosso quarto. Entra, fecha a porta, tu e os teus filhos. Esse texto fala que a mãe interagiu com os filhos e que a mãe entrou no quarto com os filhos. Quarto fala de comunhão e de intimidade. Leve seus filhos para a comunhão. Leve os filhos para a intimidade, porque o milagre está dentro da nossa casa. Esse texto é um texto fantástico, porque o que eu vejo nesse texto é uma ideia. Deus deu uma ideia. Em tempos de crise, Deus nos dará estratégia. Eu estou pregando para alguém, profetizando para alguém que vai saltar em tua mente uma ideia, a construção de algo, a venda de algo. Você vai criar algo no computador, alguém vai se apresentar para você, você vai fazer aliança com alguém, vai surgir uma ideia, uma estratégia em tempo de crise que vai te honrar. Você não vai ficar desempregado, você não vai ficar sem dinheiro, você não vai ficar sem o pão, sem o alimento, porque é na crise que Deus nos dá estratégias e ideias. Deus sempre nos orienta para que a gente vença na crise. Veja a ideia que Deus deu para José. O faraó disse, estamos perdidos. Em tempo de crise, 7 anos no Egito, o que faremos? José teve uma ideia. Deus iluminou a mente de José. Vamos armazenar muito trigo em celeiros no tempo das vacas gordas, nos tempos bons. E quando vierem os tempos ruins, estaremos abastecidos. Isso é uma ideia. Deus deu uma ideia, uma estratégia, uma direção para aqueles 4 homens que levaram o paralítico até o Senhor Jesus. A ideia foi, vamos fazer um buraco no telhado. Vamos abaixar o colega doente até Jesus. Vamos colocar ele na presença. Foi uma ideia, fazer um buraco no telhado. Zaqueu teve uma ideia. Vou subir numa árvore, mas eu quero ver esse homem. Eu quero ver Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu profetizo, Deus vai te dar uma direção nessa crise, pedir vasos emprestados para a vizinhança. Deus deu uma estratégia, Deus deu uma direção, e eu quero profetizar, Deus vai dar ideias para você, você vai cozinhar algo, você vai fazer algo, Deus vai te dar uma ideia, você vai construir algo, você vai receber uma luz em sua mente, e o Senhor vai te prosperar através dessa estratégia poderosamente. A mulher, ou a instrução do profeta, essa mulher tinha credibilidade na vizinhança. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha credibilidade com os vizinhos. E ela pegou os vasos, pegou sua botija de azeite, derramou, deitou do seu azeite em todos os vasos vazios. E a Bíblia diz que todos os vasos se encheram. Então ela volta a procurar o profeta. E o profeta lhe dá uma última instrução. Vai, vende todo o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Paga a tua dívida e vive do resto.
Todos nós sabemos que o azeite o azeite tinha um preço valioso naquele tempo. O azeite era moeda de comércio. Ela vendeu todo aquele azeite. Ela pagou a sua dívida. Ela conseguiu viver do resto do azeite que sobrou de tão valioso que era. E a coisa mais linda que eu vou dizer agora é que seus filhos não foram escravos. Seus filhos não foram servos daqueles homens. Seus filhos não foram escravos. Eu quero profetizar que Deus vai criar uma situação. E os nossos filhos não serão escravos das drogas, não serão escravos da pornografia, dos vícios, do cigarro, da maconha, da cocaína, da heroína, do lança-perfume. Nossos filhos não serão escravos. Os filhos daquela mulher foram livres, ficaram com ela. E aqui nós vemos um grande milagre, como Deus age no meio da crise. Amém, meus irmãos? Quem pode glorificar o nome de Jesus aí? Quem conseguiu acompanhar a palavra, ouvir perfeitamente a palavra, vai dando um aleluia aí, vai dando um amém aí para a gente ver se chegou essa fala minha até os seus ouvidos e até o seu coração, principalmente. Vamos ver se chegou até os irmãos. Eu quero entregar uma palavra de Deus para algumas pessoas e quero fazer uma grande oração por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu vejo o nome Valéria Campos, vejo uma lâmpada que se acende. Quando eu vejo o nome Valéria Campos, eu vejo uma lâmpada que se acende e o Espírito Santo manda eu dizer para essa mulher: alega o teu coração e conta 17 dias que você vai cantar o hino da vitória. Eu vejo uma resposta de Deus chegando para Valéria Campos. Eu vejo uma porta se abrindo onde não tem porta. Eu vejo uma luz iluminando o escuro que essa moça está vivendo. E eu vejo Deus dizendo: vou alegrar o teu coração. Você vai me glorificar. Meu nome será glorificado. Conta os dias para você, Valéria Campos, oferecer um culto de ações de graças por uma bênção que chega em tuas mãos em plena crise, em plena pandemia. O Deus da Bíblia está dando uma resposta para Valéria e o sobrenome Campos. Quem não serve a Deus, o sobrenome Campos virá para os pés da cruz em 2020. Quem não serve a Deus do sobrenome Campos vai conhecer o Senhor Jesus, porque Deus está quebrando grilhões e algemas e cadeados desse sobrenome, manda dizer o Senhor Jesus. Valéria Campos recebe o milagre do céu, manda dizer o Senhor Jesus. Quem pode adorar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso aí? Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Vá recebendo na sua casa a providência de Deus. Vá recebendo na sua casa agora o milagre de Deus. Vá recebendo na tua casa agora na tua casa agora a multiplicação, que o azeite dessa mulher multiplicou. Vá recebendo na tua casa provisão, a providência do céu. O Senhor não vai deixar faltar mantimento na casa. Ele vai repreender toda a seta do... Recebe essa palavra: paga nenhuma tua tenda. Alabacadarabachadarabacaia. Receba de Deus essa palavra. Aleluia, 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 aleluia. Eu recebo uma informação para dizer para Maria do Carmo Queiroz. Eu recebo uma informação do céu para dizer para Maria do Carmo Queiroz. O Senhor está visitando alguém de coração duro na tua família. O Senhor Deus está visitando alguém de coração duro na sua família. O Senhor lhe dizer, Maria, de transformação de coração de pedra para coração de carne, de coração de pedra
para coração de carne. A família da Maria do Carmo Queiroz é alvo de um milagre de Deus. Alguém da casa, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, o Espírito Santo está convencendo alguém da casa da Maria do Carmo Queiroz. Receba essa palavra do céu, manda dizer o Espírito de Deus para essa mulher que está na audiência, que está ligada, que está recebendo essa palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Quem glorifica o nome de Jesus aí, quem glorifica o nome de Jesus aí, bote a mão no seu coração. Ei, pai, ei, mãe, bote a mão nos seus filhos, profetize toda sorte de bênçãos para ele, esse suprimento de necessidades, profetize para o seu filho toda sorte de bênção. Você, como sacerdote da casa, tem poder e autoridade para destruir toda fortaleza do diabo na tua casa, toda fortaleza do diabo na tua casa, caia por terra, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Carlos, pastora Cássia, o Deus da Bíblia revela que vai usar um vereador para abençoar a igreja, vai usar um político sensível, com coração dilatado, um homem de Deus, para estender a mão para a igreja, estender a mão para alguns membros da igreja, estender as mãos para as finanças da igreja, um homem, um vereador. Deus me mostra esse homem entrando, ele, o Espírito Santo entrando nele, e ele honrando a igreja, abençoando a igreja, e o pastor Carlos e a pastora Cássia vão dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor, eu vejo uma necessidade da igreja sendo suprida através de um vereador, manda dizer o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor Deus. Vá recebendo ideias, vá recebendo estratégia, coloque a mão na sua cabeça, receba estratégia agora, receba uma ideia que pode mudar a sua vida, receba uma ideia que pode ajudar você no celular, no computador, receba uma ideia para você montar algo, para você fazer algo, receba uma saída, receba uma instrução, receba uma orientação divina para ter as suas necessidades e suprir. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pastor Carlos, eu começo a encerrar dizendo a um moço chamado Ronaldo, eu começo a encerrar dizendo a um moço chamado Ronaldo, o Senhor Deus manda ele dizer, tenta ossos do teu corpo. Eu sou Deus que estou visitando 70 ossos do corpo de alguém chamado Ronaldo. Eu vejo um instrumento na mão desse rapaz. Eu vejo o diabo querendo calar a voz dele. Eu vejo Satanás querendo fechar a boca dele. Mas eu vejo Deus dizendo, eu sou o Senhor Deus que te dou saúde. Eu protejo os seus ossos. Eu vi um diabo nos ossos de Ronaldo, mas eu vejo Deus dissipando todo o mal agora. E a vitória do Ronaldo está na adoração. Louve que o diabo cai por terra em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Vou fazer uma oração final em nome de Jesus. Se você está afastado do Evangelho, se você já foi um crente, se você não está tomando mais santa ceia, se você está no pecado, na fraqueza, na orgia, se você aceitar uma oração, deixa o seu nome aí, dizendo eu quero reconciliar agora, deixa o seu nome no Facebook, que eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Se você quer entregar os seus caminhos ao Senhor, se você quer fazer um concerto, se você quer voltar para a igreja, deixa aí o seu nome. A liderança da igreja, a direção da igreja vai anotar o seu nome para a oração. Deixa o seu telefone. O pastor da igreja vai fazer uma ligação para você, vai fazer uma visita para você, assistência e discipulado para você. Você que quer reconciliar com Deus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não é crente, você que não é salvo, você que nessa pandemia está sendo ministrado a voltar para a casa do Pai, filho pródigo, deixa aí o seu nome, aceite essa oração
Diga, eu quero essa palavra. Diga, eu quero Jesus como Salvador. Diga, eu quero reconciliar, eu quero sair do pecado. Faça isso. O Senhor te dá vitória. O Senhor quer te honrar. O Senhor quer te abençoar. Senhor, meu Deus, eu encerro a minha participação na live da Igreja Metodista em São João del Rei, orando por alguém que está afastado da igreja, alguém distanciado, católico, espírita, livre pensador, budista, alguém que perdeu o contato, a aliança com o céu, que o Senhor possa restaurar a vida dele, que antes que seja tarde demais, ele volte para a comunhão, volte para a santidade, volte para a igreja, porque nós estamos no princípio das dores, nós estamos no apagar das luzes para o arrebatamento da igreja. Nós estamos nos minutos finais para a hora vindoura. Dê vitória, liberta, trabalha, transforma. A pessoa que está ao vivo nessa live, cada filho teu que está me ouvindo, a família dele seja alvo de milagre. Nesse tempo de crise, entra com providência na nossa vida. Abençoa o pastor Carlos Correia, a pastora Cássia, os filhos, o ministério, a saúde, a família. Rogo por toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração da família metodista de São João del Rei. Amo vocês, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. O Deus que age na crise, o Deus que transforma, o Deus que manifesta a unção. Eu sou a vida do profeta para liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Ei, Posso ver em minha vida o milagre posso ver as promessas sendo liberadas sobre ti. Sendo liberadas sobre mim. Fique de pé onde você estiver. Fique de pé na tua casa, no trabalho, por onde você está acompanhando. Ei, se apresenta, receba o cuidado de Deus sobre a tua vida, a vitória do Senhor. Foi consertado e o gosto e tua promessa do
É o tempo da igreja, e a igreja, graças a Deus, nunca mais é a mesma. Nunca. Porque o Senhor está colocando em ordem aquilo que estava à margem, aquilo que estava em crise. O Senhor está falando contigo, homem de Deus. Faz da tua casa um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar de cuidado, um lugar de mover. O Senhor está dizendo, filha, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo a tua dor, mas eu cuido, eu restauro, eu curo a ferida na tua alma, eu te coloco de pé para minha honra e minha glória. Que essa semente, que essa palavra dos céus, que foi liberada sobre a tua vida, meu amado, minha amada, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre áreas da tua vida, e quem sabe tem vivido um momento de escassez. Que essa palavra permaneça no teu coração. Que o teu coração possa ser um coração fértil. Onde a tua palavra possa ser multiplicada. Onde o Senhor possa te renovar. Onde o Senhor possa multiplicar e te surpreender. Para a honra e glória dele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados, nós estamos terminando a reunião desta noite, estamos terminando o culto. Nós temos que agradecer a vida do pastor Beraldo, pastor que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Deus continue abençoando a tua esposa, a Gisa, as crianças, guardando, sustentando. Eu gostaria de convidar você, meu amado, meu amado. Eu sou um pastor itinerante, mas que eu tenho uma igreja local que me abençoa muito. Temos os irmãos de Anuários nos acompanhando e nos abençoam com a presença, com cuidado, em alguns momentos até financeiramente. Eu queria te convidar, se você sentir o desejo do coração, que você se abra. Eu entendo que o pastor Beraldo, esse homem de Deus, ele precisa da nossa ajuda também, ele precisa do nosso semente. Eu quero te desafiar, nós vamos colocar aí o número da conta dele, vamos projetar. Se você sentir o desejo de abençoar esse terreno velho, eu quero te convidar, sim, você dar uma oferta de gratidão, de alegria, não é pesado, mas é alegria abençoar a vida dos nossos irmãos, e principalmente daqueles que têm um caminho tão árduo e que no meio dessa situação de pandemia ficam impossibilitados, em muitos momentos, de viajar, ficam impossibilitados em alguns lugares. Então nós não apenas vamos projetar, creio eu que já está projetado, vai projetar ainda. Nós vamos projetar o número da conta, vamos deixar depois também. O nome de Jesus não fez a nossa igreja. E na verdade eu quero colocar de antemão. Deus sabe que é verdade. Né? Estou colocando isso aqui diante do Senhor. Ele de muito temor entregou. O pastor Beraldo ele não me pediu nada. Na verdade, nós estamos entendendo que isso pode ser um meio de comunicação para abençoar a vida dele, para abençoar a família dele. Eu me disponho, eu pedi excusa, eu me coloquei. Porque a gente tem visto tanta gente passando, várias limitações, várias dificuldades. E aí eu quero te convidar, em nome de Jesus, ainda está aí projetado a imagem, para você olhar para essa conta, e para você falar com Deus. Eu quero te fazer um trabalho, olha para o Senhor. Fala, Senhor, o pastor Carlos está propondo isso. O pastor Beraldo liberou uma palavra dos céus sobre as nossas vidas. Senhor, é teu desejo que eu plante,
É o teu desejo que o Senhor abra na vida dele, ministério. E aí eu creio que o Espírito Santo, ele vai te direcionar da forma correta. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor, mais uma vez, pela vida do pastor Heraldo, pela vida da sua família e pelo seu ministério. Obrigado pela palavra, que muito nos abençoe. Amém? Nós queremos agradecer também a Deus, a cada componente da missão do Senhor. Aqui representando também o grupo de coreografia, de dança profética. A Ana Lúcia que se desdobrou, né? Esse aspecto de identificar, de encontrar um meio para que pudéssemos fazer essa ponte, né? A cada pessoa que tem nos ajudado, né? A equipe, né, do Ministério da Comunicação está aqui representada também. Que a bênção do Senhor, por favor de Deus, seja sobre vocês. Eu quero te convidar neste momento a estarmos orando, a estarmos agradecendo a Deus, consagrando esse culto ao Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, por cada louvor, por cada momento de dança, de oração, pela leitura da tua palavra, tudo aquilo, Pai, que foi realizado aqui nessa noite, Pai. Senhor, receba como um aroma suave, Senhor, para a honra, glória, e exaltação, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado para com nossas vidas, Senhor. E em especial, Pai, obrigado por cada vida, Deus, que esteve participando deste momento, dessa reunião deste culto, por cada vida que depois acompanhará, por aquele povo de Januário, Deus querido, que terminando este culto, vão começar o culto deles, Pai, para estar compartilhando, para estar falando da palavra que foi ministrada, Deus querido, do Senhor aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho ali na África, em Moçambique, Senhor. Muito obrigado por cada um que pôde participar deste momento, Pai. E que a tua bênção e o teu cuidado possam estar sobre nossas vidas, Pai. E venha a crise, que possamos lembrar de um Deus que age na crise. De um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos protege. Um Deus que nos fortalece. Um Deus que nos sustenta. Um Deus que nos dá vigor. Um Deus que nos surpreende, Pai. Senhor, nós consagramos nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós consagramos essa semana. E que tudo, Pai, possa fluir de acordo com a tua direção e com o teu cuidado. No nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te conceda a paz. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fique na paz do Senhor e tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém. E amém.